Olá, gente. A gente vai fazer agora um estudo bíblico, começando pelo livro do Gênesis, o primeiro capítulo, tá? Que é a criação, o princípio de todas as coisas. E a gente vai dissecar esse capítulo através da exegese. A gente vai no texto original em hebraico, tá? Para que a gente possa compreender melhor um princípio da criação. E entender também que esse princípio, essa palavra Bereshit, que é original em hebraico, que é o nome do primeiro livro do Gênesis, em original em hebraico, Bereshit, é simplesmente o Senhor Jesus. Essa palavra nos leva ao próprio Senhor Jesus, que é o princípio de todas as coisas. E a gente vai entender isso no decorrer do nosso estudo bíblico, ok? Então vamos então no Gênesis 1, versículo 1, quando fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa sentença no original em hebraico é exatamente assim: Bereshit bara Elohim. Então vamos destrinchar essas três palavras: Bereshit bara Elohim. Bereshit é uma palavra composta, ela vem do artigo be com reshit, tá? E é traduzido nas Bíblias ocidentais como no princípio. Mas essa preposição be, ela pode também ter outros tipos de significado, como através, né? Através de. Então poderia também ser traduzido como, em vez de no princípio, ser através do princípio. Aí vai fazer muito mais sentido aqui agora. A palavra bará, ela também vem de uma raiz hebraica que significa criar-se do nada, né? É diferente de você criar alguma coisa quando você já possui elementos. Essa palavra aqui, bará, não existe absolutamente nada, e do nada se criou alguma coisa, tá? E o Elohim é um dos nomes que os judeus usam para chamar a Deus, o Deus Altíssimo. Então, Elohim significa Deus Criador. Todos os nomes em hebraico, ou na tradução judia, todos os nomes têm significado, tá? Como Adonai, Jeová, todos esses nomes têm um significado, mas vamos nos concentrar agora aqui no significado da palavra Elohim. Elohim significa Deus Criador, ou o Criador, tá? Então, o que significa agora o Gênesis 1, versículo 1? Bereshit bara Elohim. Traduzindo assim ao pé da letra, seria: através do princípio, criou Deus os céus e a terra do nada. Tá? E agora a gente vai entender o que esse princípio nos leva ao Senhor Jesus. Tá? A gente vai ler aqui no Apocalipse. Deixa eu ver aqui. No Apocalipse 21, 5. Do 5 ao 7. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso Jesus falando a João, quando João foi arrebatado em espírito aos céus, né? E Jesus foi revelando a João as coisas que iriam acontecer no futuro, que estão acontecendo agora nesse momento, né? Então ele está dizendo aqui: João, eu sou o princípio. Testificando mais uma vez essa afirmação do original hebraico, Bereshit. Então Jesus é o princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. A gente vai ver isso em alguns versículos. Por exemplo, aqui no Evangelho de João. João 1,
até o 10. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então a gente entende aqui que João está decifrando esse princípio do Gênesis, que era o próprio Jesus, quando ele diz, no princípio era o Verbo, quer dizer, a palavra. O próprio Jesus é a palavra de Deus. E a gente entende aqui que Jesus, o Filho, ele foi gerado de dentro de Deus, né? Diferente de toda a criação que Deus criou, né? Deus criou todas as criações. O Senhor Jesus, ele foi gerado de dentro de Deus, tá? A gente vai entender depois com outros versículos bíblicos que ele foi gerado, quer dizer, saiu, Jesus é como se fosse uma luz que saiu de dentro de Deus, e ele próprio também é a sabedoria de Deus. A gente vai entender isso em alguns outros versículos. Ok? E essa palavra, Reshit, ela vem de uma raiz hebraica, de um termo que significa cabeça também, né? Cabeça. E a gente entende melhor isso lá no Colossenses, quando Paulo fala aos Colossenses, no 1, aí no 17 ele propõe assim, e ele, o Senhor Jesus Cristo, é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, confirmando mais uma vez que o Senhor Jesus Cristo, ele estava ali no princípio, ele é o princípio de todas as coisas, logo o Bereshit, tá? Que significa Gênesis em hebraico. A gente vai para uns outros versículos bíblicos que vão identificar Jesus como o princípio, tá? Em Hebreus 11:3, essa carta fala assim, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha aqui de novo, ó. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus, né? O verbo lá de João, né? Pela palavra de Deus os mundos foram criados. Aqui no Apocalipse 3,14 diz assim, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Tá? Em Colossenses 1, eu vou botar agora os 3 versículos que completam essa fala de Paulo, a partir do versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Aí vem o versículo final, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, aqui a gente entende melhor Jesus como o princípio. Tá? Existem algumas seitas aí, ou algumas referências doutrinárias de algumas denominações, que dizem que Jesus foi criado, e usam vários versículos bíblicos para provar isso. Na verdade, eles entendem errado essa exegese. Tá? Jesus não foi criado, Jesus foi gerado de dentro de Deus. Tá? Deus gerou Jesus de dentro dele, o Filho, né? E o próprio Jesus também é a sabedoria de Deus. A gente vai entender isso aqui no Provérbios 8, olha só que coisa impressionante. O Provérbios 8, a partir do 22.
O Senhor me gerou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Né? De novo focando para Jesus. No 23. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes de existir a terra. Está falando aqui da sabedoria. O escritor de Provérbios está falando da sabedoria, tá? Que é o próprio Jesus. No 24. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias de água. No 25. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Claro, Jesus é o Filho de Deus, então ele nasceu de Deus, né? Foi gerado de Deus. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo, quando ele preparava os céus, ali estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Tá? Então Jesus estava lá na eternidade, sempre com Deus aqui, que a gente pode entender através dessa exegese, né? Quando ele preparava os céus, ali estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo. Quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmava as fontes do abismo, quando ele fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando traçava os fundamentos da terra. Então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Tá? Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Né? Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui o escritor de Provérbios está falando da sabedoria de Deus. Tá? E essa sabedoria de Deus é identificada como o próprio Jesus Cristo. No 1 Coríntios 1, 24, diz assim: mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Paulo confirmando esse escrito aqui de Provérbios, que o Senhor Jesus também é sabedoria de Deus. Tá? Depois a gente vai para um outro tema, que a sabedoria de Deus também é a luz que foi gerada de dentro de Deus, a luz do mundo. Tá? A gente vai dissecar isso numa outra exegese, quando Deus, no princípio de tudo, ele disse: haja luz e houve luz. Ok? Agora, para as pessoas que tenham em achar que o Senhor Jesus foi criado e não gerado, tá? Para dizer que ele não tem parte com a divindade, que ele não tem parte com o eterno, que ele não é eterno, que ele não é eterno, ele sempre foi eterno com o Senhor Deus. A gente vai aqui no Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, tá? O profeta Isaías profetizando sobre a vinda de Jesus em carne, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e se chamará o seu nome. Preste atenção. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte. Tá? Deus forte. E agora? Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esses são os nomes característicos do Senhor Jesus, que Isaías está profetizando que ele viria nascendo da Virgem Maria. Olha aqui, Deus forte e Pai da eternidade. Então, como alguém que, como dizem algumas seitas aí, ou algumas doutrinas cristãs que dizem que Jesus não tem parte na eternidade, que ele foi criado, como é que ele pode ser criado se o profeta Isaías está dizendo aqui que ele é o Pai da eternidade? Ele é o Deus forte. Entenderam? Então não tem como. Tá? Tem outro aqui em Miqueias 5:2, é a mesma profecia sobre a vinda de Jesus em carne, né? E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Tá? Mais uma vez comprovando que o Senhor Jesus era uma parte de Deus eterna. Tá? Então ele foi gerado, ele saiu
e de dentro de Deus, ele não foi criado, tá? Outra coisa, aqui em João 8,58, o próprio Senhor Jesus falando aos fariseus, ele diz assim: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Tá? Ele está dizendo aqui, ele está comprovando aqui que ele é eternamente sempre o eu sou. Ele usou as mesmas palavras que Deus falou a Moisés lá no princípio, que na verdade era Jesus que estava falando a Moisés, né? Eu sou. Então não existe mais nenhum tipo de comprovação que essas seitas querendo dizer que Jesus não existiu junto com o Pai desde a eternidade, ok? Para ficar bem explicado aqui. E um versículo agora que vai botar pano em todas essas coisas que eu estou dizendo, está aqui em João 17,5. Preste atenção. Jesus fazendo a oração sacerdotal dele. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, fechando a tampa, Jesus sempre existiu, ele foi gerado de Deus, quer dizer, ele foi tirado para fora para Deus através de Jesus fazer toda a criação, ok? A gente fica entendido assim nesse momento.